Estamos na 8ª aula do curso sobre as moradas ascéticas de Santa Teresa e hoje nós vamos finalizar as terceiras moradas, o segundo capítulo das terceiras moradas, que trata sobre as securas da alma. Esse é o nosso tema de hoje. Lembremos que semana passada, aula passada, nós tratamos sobre o jovem rico, né? Que faz tudo, faz tudo o que a lei manda, mas não se desapega. Falávamos de um espelhismo, de um narcisismo, de adorar suas próprias obras, admirar suas próprias obras e acaba esquecendo do Criador. Isso vai ser muito bem trabalhado por São João da Cruz. Mas vamos continuar com Santa Teresa. Hoje tratamos sobre as securas da noite da alma. Com o segundo capítulo das terceiras moradas, Teresa vai encerrar a sessão ascética de seu livro. Não que Teresa esteja pensando que depois dessa etapa não tenha mais luta. Aí é que você vai estar habilitado para a luta. Teresa não vem dizer isso. Quer dizer, esforço, luta, responsabilidade pessoal persistirá até a última jornada da vida, até a morada última do castelo. Não fique pensando que passar pelas moradas é diminuir a luta. Não, você se torna mais habilitado para lutar. Teresa tem uma preocupação. A Santa Madre Teresa tem uma grande preocupação. É que as pessoas que começam a vida, elas adentram as primeiras moradas, adentram as segundas, estão nas terceiras, mas não avançam. Surge um perigo do estacionamento, de não se submeter-se generosamente à prova. E diz a Santa Madre, caso não haja humildade, ficaremos a vida inteira no mesmo lugar, em meio a 1000 sofrimentos e misérias. Nessa introdução já percebemos qual é a virtude que faz a alma avançar? A humildade. Quem é humilde se submete à prova. Se submete à prova para ser purificada e assim ser levada a moradas que vêm adiante. E assim comecemos a comentar os escritos de Santa Teresa. Diz Santa Madre, conheci algumas almas, ou bastantes, que chegaram a este estado. Elas têm vivido muitos anos, ao que parece, nessa retidão e harmonia de corpo, de alma e corpo. E depois disso, quando deviam estar com o mundo sob os pés, ou pelo menos plenamente desenganadas dele, do mundo, são provadas por Sua Majestade em coisas não muito grandes. Ficam então de tal modo inquietas e com o coração tão angustiado. Santa Teresa vai dar um conselho a essas almas. Dar-lhes conselho não é remédio. Dar-lhes conselho não é remédio. Nós sabemos qual é o conselho. O conselho é humildade. Mas diz Santa Teresa, dar-lhes conselho não é remédio. Porque, como elas há muito tratam de virtudes, pensam poder ensinar aos outros e sobrar-lhes razão para se sentir como se sentem. Avançar na vida espiritual, há estágios
que a pessoa se sente perfeita, sim. E agora, elas são donas de si mesmos, elas já conhecem a realidade interior, conhecem a vida espiritual. É soberba. É a soberba. Então, se trata de imperfeição, o que é outro grande engano em gente tão adiantada. Na ótica da santa, a prova do amor tem dois objetivos. A prova do amor tem dois objetivos. Quais são? Evidenciar a precariedade de nossos esforços ascéticos. E segundo, e passaremos a outro ritmo do caminho espiritual. Não quis terminar o balance ascético das três moradas sem dizer isso, que todos os esforços, lutas, tensão são necessários, mas insuficientes para a perfeição. Vou repetir. Todos os esforços, todas as lutas, todas as tensões são necessárias, mas são insuficientes. E o que fazer? Vamos assistir a aula. Não bastam. Em última instância, o segredo de nossa vida cristã consiste em abrir-se à ação de Deus. Veja, se a gente pensa em heresia, hoje o Papa Francisco fala dessa heresia, que foi assim, esse neopelagianismo, esse voluntarismo, em pensar que eu sou agente da minha perfeição e que Deus colocou em mim a capacidade de adquirir a perfeição, essa independência da graça, esse acreditar, né, que nós somos capazes da perfeição. Sozinhos nós não somos. E aqui a Santa Madre Teresa, você pode lutar, pode ter tensão, pode ter esforço, são necessários tudo isso, mas são insuficientes. Eu repito porque é muito importante saber disso, para a gente fugir dessa heresia chamada neopelagianismo, que o Papa Francisco escreve na Gaudete et Exsultate. Então, muitas vezes, Deus quer que seus escolhidos sintam essa miséria, diz a Santa Madre. Deus quer que seus escolhidos sintam essa miséria. E assim sendo, afasta um pouco o seu fervor. Em que sentido? 3 sentidos. Primeiro, isso é bastante para que nos conheçamos bem depressa. Segundo, e logo se entende essa maneira de prová-los. Terceiro, o seu objetivo é fazê-los compreender sua falta de modo muito claro. Veja, o autoconhecimento ele vai se dando pouco a pouco, à medida que vai avançando, a pessoa mais vai se conhecendo. Então vem provações, por exemplo, perda material. Se aparece uma prova, o que você faz com a provação diante de uma perda material? Isso pode acontecer. E você se dá conta que você é pequeno, que não é tão poderoso assim. Nada, porém, que afete o necessário. Ou outra provação que pode aparecer na vida, algum outro desdouro ou pequena mácula da honra. O que você faz quando a sua honra é maculada? São provações que acontecem. E diz a Santa Madre, valha-me Deus. Serão essas pessoas que há tanto tempo meditam sobre a paixão do Senhor, considerando muito bom parecer e até desejando.
e ainda gostariam que os outros fossem tão corretos quanto elas no seu modo de agir. Queria Deus que essas pessoas não atribuam à dor que sentem a culpa alheia e não a tornem em seu pensamento meritória. Então, diz a Santa Madre, aparecem situações sutis nas quais podereis muito bem colocar-vos à prova e verificar se dominais vossas paixões. A importância disso não reside no fato de se envergar o hábito, mas, primeiro, em procurar exercitar as virtudes. Segundo, em submeter a vontade à de Deus em tudo e em dispor a vida de acordo com os desígnios de Sua Majestade. Terceiro, diz a Santa Madre, tenhamos a humildade, porque a humildade é unguento, é o unguento para as nossas feridas. Grave essa frase, escreva no seu caderno, pregue na parede, coloque num quadro a humildade, que é o unguento para as nossas feridas. Sem humildade, as feridas se tornam maiores. E nós não avançamos. Diante das provações, sem humildade, nós ficamos fazendo assim, dando volta em si mesmo e fazendo crescer ainda mais a dor e a ferida. Eu volto à frase da Santa Madre. Tenhamos humildade, que é o unguento para as nossas feridas. Quarto, se de fato a tivermos, a humildade, virá o cirurgião, que é Deus, para nos restituir a saúde. Então, a prova serve para induzir em nós uma troca de voo, na linguagem aquele de Tomás Álvares. A escala de nosso esforço humano, Teresa está convencida de que caminharíamos sempre a passos lentos, a um passo a passo que nunca acabaremos de andar nesse caminho, porque como vamos com tanta razão, tudo nos ofende, tememos tudo. Então, perfeição pode se dar com menos tempo, se com humildade caminhar. Se falta humildade, não avança. Se uma viagem de um lugar para outro pode ser feita em 8 dias, diz a Santa Madre, seria bom andar 1 ano e meio a ventos, neves, chuvas e percorrendo estradas ruins? Não seria melhor trilhar o caminho de uma vez? Qual o conselho da Santa Madre? A humildade. Aí a Santa Madre diz, deixemos, esqueçamos e procuremos. O que é que eu tenho que deixar? A Santa Madre diz, a nossa razão e nossos temores nas mãos de Deus. Esqueçamos a fraqueza natural que tanto pode nos prejudicar. Terceiro, procuremos apenas caminhar depressa, a fim de ver esse Senhor. Diz a Santa Madre, quando falo em caminhar, refiro-me a fazê-lo com grande humildade. Que cada uma não só deseje, como procure ser julgada a pior de todas. Não é que a irmã tem que ficar agora no corredor dizendo, ei, irmãzinha, me considere a pior de todas, ou você que está lá no seu emprego e grita, ei, me considere a pior de todas. Isso é besteira. Essa é uma atitude interior para você se preparar
para não ficar se ofendendo o tempo todo com isso, com aquilo. Santa Madre lidou com gente assim. Lembre-se que a reforma da Santa Madre não é só uma reforma exterior de um convento, um novo carisma, mas uma reforma interior. A humildade deve servir para não perder de vista o quê? A medida de si mesmo, não falsificando-a aos próprios olhos, tanto menos aos olhos de Deus. Então a humildade ela vai servir para que eu não me engane e que não queira enganar a Deus. A humildade é para que eu não seja falso comigo mesmo. A humildade é para que eu não seja falso com Deus. Mas que nós lembramos, a humildade é caminhar na verdade. Caso não haja humildade, Santa Madre diz, caso não haja humildade, ficaremos a vida inteira no mesmo lugar, em meio a 1000 sofrimentos e misérias. Comecei a aula com essa frase. Segundo, porque quando não abandonamos a nós mesmos, o que acontece? 3 coisas. O caminho se torna difícil, trabalhoso, que é o segundo, e carregadas como estamos na terra da nossa miséria. Nessas terceiras moradas, o Senhor justo e misericordioso não deixa de pagar, diz a Santa Madre, não deixa de pagar, mas também crê que não dê muitos gostos. Então, primeiro, não deixa de pagar, dando-nos contentamentos muito maiores do que os que podemos ter nos consolos, nas distrações desta vida. Aquelas distrações a que o jovem rico estava apegado. Dá um gozo, dá um consolo, mas é muito pouco para Santa Madre. Mas não creio que dê muitos gostos, a não ser às vezes para convidar-nos a ver o que se passa nas demais moradas. Isso para que nos disponhamos a entrar nelas. Então pode ser que apareça um gosto superior, uma experiência interior, não permanente, mas assim para dizer, venha, porque lá adiante você poderá encontrar isso que você já está experimentando agora. Diz a Santa Madre, como um convite para não parar. Então, a perfeição, diz a Santa Madre, vamos lá. Aqui é um espírito sanjuanista. A perfeição não se encontra. Onde não se encontra a perfeição, segundo a Santa Madre? Nos gostos, nem na recompensa, em quem mais ama e em quem melhor age com justiça e verdade. Não se encontra, mas vamos entender isso bem. Vamos continuar. Se uma só alma o louvar uma única vez, isso já é razão suficiente para dar a conhecer os contentamentos e deleites que perdemos por nossa culpa. Sobretudo porque, se são de Deus, esses contentamentos vêm carregados de amor, de apoio, a fim de podermos caminhar sem trabalhar e ir crescendo em virtude e boas obras. Quero voltar aqui. Com a Santa Madre, quando disse que a perfeição não se encontra nos gostos, nem na recompensa, em quem mais ama e em quem melhor age com justiça e verdade. Aqui ela está se referindo ao jovem rico, ok? Você age com verdade, age com justiça, mas isso que você faz ao espelhismo, a adoração a isso que você faz, há uma segurança grande. Por que você faz isso? Mas a perfeição está
em continuar praticando, se não é deixar de praticar, mas é não colocar o gosto nisso, ok? É nesse sentido, para não entender errado. A obediência, agora a Santa Madre vem com um tema interessante da obediência, significa evitar o ilhamento. A obediência significa evitar a autossuficiência. As almas que pela bondade do Senhor chegaram a este estado teriam grande proveito exercitando-se na prontidão da obediência, mesmo que não sejam religiosas. E ao finalizar as terceiras moradas, Santa Madre adverte o perigo de voltar às primeiras moradas. E aqui eu vou ler. Por mais determinadas que estejam em não ofender o Senhor, essas pessoas evitarão ocasiões de pecar, agindo assim com acerto. Porque como estão perto das primeiras moradas, poderão voltar a elas. A sua fortaleza não está fundada em terra firme, como os que estão exercitados em padecer. Diz a Santa Madre, olhemos as nossas faltas e deixemos as dos outros. Pois é muito característico de pessoas tão corretas espantarem-se com tudo. E talvez se tivesses muito que aprender no que importa com aqueles diante dos quais nos espantamos. Na compostura exterior e no trato com o próximo, levamos vantagem sobre eles. Esse desejo de bem das almas, que nos é dado por Deus, pode levar-nos a cometer muitos erros. O melhor é ater-nos ao que diz a nossa regra. Procurai viver sempre em silêncio e esperança. O Senhor caberá o cuidado das almas alheias, desde que não nos descuidemos de suplicá-lo à sua majestade. Muito nos beneficiaremos com seu favor. Que ele seja bendito para sempre. E aqui finalizamos as terceiras moradas e já caminhamos para as quartas moradas e as últimas moradas, as quartas, do nosso curso. Se você ainda não viu todas as aulas, veja desde a primeira, veja a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e esta é a oitava. E nós teremos mais algumas, eu creio que 2 ou 3, e finalizamos o nosso curso. Deus nos abençoe. Amém.